O que é a neuroplasticidade? Ela é a capacidade de tornar o cérebro maleável. Os neurônios, eles possuem conexões entre eles, e a gente se chama de conexões sinápticas, que quando um neurônio transmite informação ao outro, através dos axônios, eles estão promovendo uma conexão neural, ou seja, um padrão de conexão entre um neurônio e o outro. E a neuroplasticidade, ela é a forma de tornar isso maleável. Vou explicar melhor. Ao longo de uma vida, uma pessoa vai crescendo e os neurônios eles vão crescendo através da neurogênese, que a neurogênese significa o quê? Neurônios e gênese, criar mais, fabricar mais. Então, quando você cresce ao longo da vida, você vai formando padrões dentro do seu cérebro. Essas conexões neuronais vão se tornando firmes, enraizadas, como se fosse uma árvore. Ela não possui a raiz dentro do solo. Quanto maior a raiz, mais forte mais forte é a árvore, no caso, né? Uma árvore muito grande, ela precisa ter profundas raízes que vão no solo, se espalham numa área gigante ao redor da árvore. É isso que torna uma árvore forte e alta, né? Grande. O cérebro é parecido, a mesma coisa. Essas conexões elas vão se tornando fortes com comportamentos que você aprende, funções novas que você aprende, que o seu cérebro vai recebendo de input. Isso tudo vai tornando o seu ser, a sua pessoa, do jeito que você é, através das conexões neurais. Tanto para coisas boas, tanto para coisas negativas. Você pode ter, por exemplo, traumas na sua vida que a ciência já afirmou que pessoas que têm traumas, coisas muito fortes, são relacionadas a padrões neurais que levam a esses comportamentos. E aí entra a jogada da neuroplasticidade. Ela tem a capacidade de moldar essas conexões, de mudar, criando novos caminhos entre os neurônios. Apenas como exemplo, o cérebro ele pode ser visto como se fosse um plástico que você pode amassar esse plástico moldando o formato dele. E a neuroplasticidade, ela tem essa capacidade de fazer isso, de moldar não o cérebro, claro, mas os neurônios, como eles se conectam entre si. E através disso, você cria novos comportamentos, novas funções cognitivas no cérebro. Eu acho isso fascinante, porque a neuroplasticidade ela tem se mostrado muito eficaz nos últimos anos. Diversos estudos científicos mostram como você ter mais neuroplasticidade ajuda você mudar a sua persona. Isso é uma coisa muito inovadora nas pessoas que, se você parar para pensar, quando a gente consegue entender que o cérebro ele pode ser moldado ao longo do tempo, através dessa neuroplasticidade, a gente tem muito mais liberdade, a gente pode mudar o nosso padrão de pensamento, de comportamento. Psicólogos usam muito disso, né? Eles entendem, né? Psiquiatras principalmente, usam desse advento da neuroplasticidade para mudar padrões, emoções, coisas que acontecem internamente aqui no nosso cérebro, para ter comportamentos melhores, mais benefícios, a comportamentos que sejam mais positivos. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela tem abstinência, ela pensa, poxa, preciso fumar, quando eu acordo eu preciso fumar um cigarro. Ela já criou esse padrão dentro dela. Então o padrão dos neurônios delas funciona desse jeito. Toda vez que eu acordo eu pego um cigarro e fumo. Então o teu cérebro ele vai criando esse caminho neuronal, conexão sináptica entre os neurônios que geram aquele determinado comportamento. Quando você tem esse padrão já estabelecido, e nesse caso fumar algo que não é muito saudável, né? Aliás, nada saudável, você pode mudar isso. E como você poderia mudar isso? Mudando através da neuroplasticidade. No exemplo, você pode introduzir comportamentos novos, exercício físico, uma alimentação saudável, e com isso você pode mudar essa conexão sináptica entre os neurônios. Quando eu descobri sobre neuroplasticidade, eu fiquei fascinado. E como que eu uso isso no meu dia a dia? Por exemplo, eu amo correr. Eu corro, eu gosto de fazer corrida de montanha, em trilha. Eu saio para correr quase todos os dias, de manhã. Isso já virou um padrão dentro de mim. Eu acordo de manhã, se eu tiver tempo, geralmente eu tenho tempo na parte da manhã.
Eu acordo bem cedo, 5 horas da manhã nessa faixa e vou sair para correr antes de ir para o trabalho. Então para mim hoje já virou muito fácil porque eu venho ao longo de sucessivos anos realizando esse comportamento. Eu acordo, primeira coisa que eu faço, tomo minha água e vou sair para correr. E isso já ficou introduzido no meu cérebro, esse padrão comportamental de acordar e correr e ter uma recompensa no final, que é o bem-estar, né? O teu dia melhora. Aí entra a coisa da corrida, a endorfina que gera. Mas antes dos benefícios de correr, é o padrão que você faz. Você acorda, vai correr, tem um benefício, uma recompensa. Então, por exemplo, a corrida para mim funciona muito bem. Eu aderi isso à minha rotina no meu dia a dia. Outra coisa que eu acho muito legal, peguei um livro aqui que eu tô lendo, um clássico, né? Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu tô lendo. Mas eu tenho uma pilha de livros que eu adoro ler. A leitura, ela é extremamente importante para ajudar na neuroplasticidade também. Que quando você lê, você está introduzindo conhecimento novo no seu cérebro. A leitura, ela é fundamental para você aumentar o seu vocabulário, você aprender coisas novas, se expor a diferentes histórias. Tudo isso vai ajudar você a ter mais neuroplasticidade. A leitura é uma ferramenta incrível para você aumentar o seu repertório de conhecimento, de você entender linhas de pensadores diferentes, filósofos, historiadores. E a leitura é uma ferramenta incrível, ela tem me ajudado muito a aumentar meu repertório. Uma pessoa que, por exemplo, não tem hábito de ler e acha de desafiador ler, para a maioria das pessoas, leitura é uma coisa chata, é difícil, você não se concentra muito, você fica ali meio perdido, mas com o tempo você se acostuma. E aí entra de novo a neuroplasticidade. Você parar e focar numa folha estática com as letras ali preto e branco. No mundo que a gente vive hoje super hiperconectado com as telas, né? Redes sociais, tudo muito interativo, cores, barulhinhos, tudo aquilo vicia você até aquela dopamina barata, né? Mas isso seria um assunto para um outro vídeo, talvez. Então o fato de você pegar um livro, ler, sentar e se concentrar é difícil. Se é difícil, significa que você não está acostumado com aquele comportamento e isso pode gerar uma neuroplasticidade. Leitura ajuda muito a aumentar o conhecimento das pessoas, melhorar a capacidade de você ter concentração, interpretar um texto, ajuda demais. Hoje meu passatempo é ler, não tenho mais televisão. Na verdade, mentira, eu tenho uma televisão que está logo ali porque o meu vizinho, uma vez ele chegou, tem uma televisão que ele me deu. Nunca nem ligando a tomada, deixa ela ali, porque eu não vejo televisão. Tudo que eu sei que pode me agregar, ter mais neuroplasticidade, eu tento implementar na minha vida. Porque eu sei que a neuroplasticidade vai me ajudar, vai melhorar cognitivamente, tem mais padrões de conexões neurais. Lembra do exemplo que eu falei da tal da árvore? A gente tem que ter uma árvore aqui dentro. Quanto maior ela crescer, ela precisa ter raízes profundas, lembra? As raízes dessa árvore seriam os neurônios. Quanto mais neurônios você tem, no sentido de nós temos bilhões de neurônios na nossa cabeça, bilhões. Só que uma pessoa pobre em conexões neurais é aquela pessoa que sempre faz a mesma coisa, não se impõe a diferentes situações, sempre faz a mesma coisa. Acordo, vou para o trabalho, volto para casa. Faz o mesmo caminho. Quando você vai para o seu trabalho, no seu carro, você faz o mesmo caminho sempre, porque você viciou, porque está confortável. O cérebro tende a sempre te levar para o que é mais confortável, a não te desafiar, porque evolutivamente falando é o que nos traz mais segurança. A neuroplasticidade está em tudo, se você parar para pensar. A leitura, como eu disse antes, se você vai no carro e vai tomar outro caminho, eu sempre passo aquele mesmo caminho. Se você fizer um outro caminho, vai te gerar um desconforto, vai ficar meio ansioso. Mas é aí que mora a chave do negócio. A neuroplasticidade, ela vai entrar aí. É você ir para um desconhecido, tentar algo novo e não ter certeza do resultado. Mas se você pratica isso sucessivamente, você vai criar um novo padrão neuronal no seu cérebro.
E a neuroplasticidade ajuda em muita coisa. Porque quanto maior você tem conexões neurais no seu cérebro, através, né, da neuroplasticidade, você vai ser uma pessoa muito mais maleável. Você vai ser muito mais adaptável a novas situações, a desafios no dia a dia. Então o cérebro fica muito mais parrudo. As pessoas não querem ir para academia criar músculo, para ficar forte criar músculo. No cérebro é a mesma coisa. Criar novos padrões neuronais entre os neurônios vai te ajudar a ter um cérebro mais forte. Leitura ajuda, exercício físico, ele adapta seu cérebro. Quando você faz, por exemplo, exercício físico, ocorre um fenômeno que é a neurogênese. Neuro, de neurônio, gênese, criar. Exercício físico, leitura, tudo que desafia cognitivamente o seu cérebro. Você vai fazer um exercício de matemática, vai ler um texto, isso vai ajudar a criar novos padrões neuronais. Quando você acorda de manhã, eu sempre me procuro a expor a luz solar, porque eu sei que você expondo a luz de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é se expor à luz solar. Tô me dando uma voltinha aqui de manhã, olha só o visual que eu tô aqui, tranquilidade, e como é importante a gente caminhar de manhã, cara, se expor à luz solar. Eu sempre procuro fazer isso, ajuda a regular o ciclo circadiano, então sempre quando acorda, eu sempre procuro. Eu gosto de correr, então geralmente eu corro, né? Movimento e luz. Então já é duas coisas em uma só, né? E pegar essa luzinha da manhã, o máximo que der, pelo menos uns 20 minutos já tá bom. Meu dia muda, meu humor melhora, pelo fato de a luz também influenciar bastante. E pra fora, se você não tá acostumado a fazer isso, você começa a sair de manhã todo dia para ir caminhar 20 minutos, que seja 20 minutos, meia horinha. Uma simples caminhada já vai ajudar isso. Você tem uma melhora cognitiva muito melhor para o seu cérebro e vai fazer você ter o seu dia muito melhor, com mais energia, você vai estar mais acordado. Então eu sempre procuro me expor a diferentes situações, coisas que vão me ajudar a ter uma neuroplasticidade, deixar meu cérebro maleável, criando novas conexões neurais para me ajudar. Então eu procuro mais a desafiar a minha pessoa com leituras diferentes, exercício físico, que isso vai criar um padrão cognitivo diferente. Eu vou tendo exposição a coisas novas através das ações que eu faço no meu dia a dia. Recapitulando, exercício físico, leitura, se expor à luz solar é extremamente importante. O ideal, acordou de manhã, sai da tua casa um pouquinho, dá uma voltinha no quarteirão para você ter exposição de luz solar. Não precisa ficar de sunga tomando sol por 1 hora. Não. Você provavelmente tem que ir para o seu trabalho, para a sua escola. Você vai ter redução do nível de estresse, aumente seu sistema imune pelo benefício que a luz do sol pode nos dar, né? Não é à toa, o sol ele não é essa coisa abominável que criou-se aí, né, nos últimos anos, né? Tem uma coisa da mídia aí que eles querem abominar a luz do sol. Será porque eles não sabem os benefícios, eles não querem que a gente saiba muito? Não sei. Fica aí como, né, reflexão. Tudo que a gente pode fazer para a nossa vida que gere uma neuroplasticidade, que vai gerar neurogênese, criando novos padrões cognitivos, novas ligações entre os neurônios, maior número de neurônios que são criados, vai deixar o seu cérebro mais parrudo, forte. A gente fica preocupado com o nosso músculo aqui, mas e aqui? Leitura ajuda demais, cara. Eu gosto de ler tanto, eu tenho tanto. Olha, ó, vou pegar aqui a câmera, peraí. Eu deixo meus livros tudo ali naquela pilha ali, porque eu não tenho onde eu pôr. Eu tenho mais 2 livros aqui embaixo. Outra coisa que também eu descobri, escrever. Você está com um pensamento, escreve um pensamento, um parágrafo. Eu já percebi que tente não digitar no computador. Eu prefiro ir no papel. A gente tem a tendência a digitar, quando você precisa ir mais rápido, digita. Mas depois que você digitou, tenta passar limpo no papel, porque quando você pega o lápis, o seu polegar, o seu dedo indicador, a tua mão na folha, o barulhinho do lápis ou da caneta, é diferente, cara. Não tem o que você falar. E eu sinto que meu cérebro está trabalhando ali muito mais do que você está numa telinha digitando com o seu polegar apertando uma tela. Quando você está escrevendo, você faz o formato da letra no papel, teu cérebro trabalha muito mais. Eu sinto que, como para mim é um desafio escrever, para mim eu sofro muito. Minha mão fica dura, eu sempre fui assim, desde que eu não era menininho. Quando eu escrevo, eu fico muito tenso. Para você ver como é desafiador para mim escrever. Mas eu estou tentando sempre escrever alguma coisinha no papel ali para neuroplasticidade, esses novos padrões cognitivos que ocorrem no seu cérebro.
No caso, no meu aqui, eu estou dando o meu relato. Eu quero que esse vídeo agregue na sua vida para você entender como é importante a gente se expor a atividades diferentes e gerando esse desconforto, que é desconfortável. A gente quer sempre fazer o que a gente já sabe para ficar no conforto. A gente não tem tanto músculo no nosso corpo, só que a gente passa o dia inteiro sentado. Você deixa o seu corpo inutilizável, você não usa os seus ossos, você não gera impacto. E impacto é bom, nossos ossos são feitos para ter impacto. Anatomicamente, a gente é para estar em movimento constantemente. O ser humano é feito para estar em movimento. Tudo que fica no movimento apodrece. Pensa uma água que fica parada, ela cria bicho, ela fica suja, ela apodrece. Movimento gera neurogênese no nosso cérebro. Espero que esse vídeo tenha agregado valor na sua vida e que isso te ajude. Se exponha mais ao diferente, ao desconhecido. Leia mais, estude outras coisas, crie uma habilidade nova, que isso vai só agregar na sua vida. Muito obrigado por assistir, pessoal. Até o próximo.